Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Leonardo da Vinci, renascentista Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele nasceu numa província próxima à cidade de Vinci, né? Ele era filho de um tabelião importante na cidade e de uma camponesa. O pai dele não se casou com a mãe e se casou com outra pessoa que ele estava prometido até, né? E por isso ele não reconheceu Leonardo como filho legítimo. Mas Leonardo viveu com os avós paternos criaram Leonardo até os 14 anos de idade, mais ou menos, né? No entanto, Leonardo, ele teve que morar com o pai depois dos 14, mas nesses 14 anos, né, ele morou em Vinci, daí o sobrenome dele, Leonardo da Vinci, por conta da cidade que ele morou. E depois ele foi morar em Florença com o pai. O pai ficou viúvo e levou Leonardo para morar com ele, porque até então o pai não tinha nenhum filho, né? Veio ter um monte de filhos depois que Leonardo tinha, acho que uns 20 anos, já era adulto já. E essa aqui é a cidade de Florença, né? Onde até mais ou menos os 30 anos de idade. Durante a adolescência, o pai viu seus desenhos e ele ficou impressionado, levou para um amigo Verrocchio, e aí Leonardo passou a ter aulas no ateliê de Verrocchio. Leonardo até então nunca tinha frequentado uma escola, nunca frequentou uma universidade. Mas como que Leonardo sabia de tudo um pouco, né? Como que Leonardo tinha muitas funções se ele não frequentou, né, uma escola, uma universidade? Leonardo, ele era autodidata. Ele aprendia as coisas pela observação. Ele observava o voo dos pássaros, a água, observava a natureza e fazia seus estudos e chegava a uma determinada conclusão que quase sempre era certa, né? Era correta. Fazia escritos, pesquisas. A gente fala que Leonardo foi médico, engenheiro, arquiteto, músico, pintor, poeta, cozinheiro, né? Ele inventou o purê de batatas, por exemplo, o guardanapo, porque através da sua observação ele via que as pessoas eram um pouco rudes quando comiam, né? Que elas limpavam a boca na toalha de mesa. Então, provavelmente ele pensou que era um pouco mal educado, poderia ter bactérias naquilo, e ele criou um paninho para que cada pessoa tivesse o seu e pudesse limpar a sua boca. E esse paninho se chama guardanapo. Para a gente saber um pouquinho mais, né, sobre as curiosidades de Leonardo, ele também inventou paraquedas, a bicicleta, inventou máquinas voadoras que com certeza serviram de base para criar o avião, o helicóptero, né? Então, Leonardo, ele foi um verdadeiro inventor de muitas. Hoje usamos muitas das coisas que Leonardo inventou. Esse quadro foi o primeiro quadro de Leonardo
esse daqui foi o primeiro quadro de Leonardo completo. Por que o primeiro quadro de Leonardo completo? Porque ele geralmente ele não terminava as suas obras, ele deixava inacabados. Muitas pessoas chamavam ele até de preguiçoso, pensavam que ele não estava trabalhando, né? Mas ele trabalhava muito. O que acontece? Ele era tão perfeccionista e estudava tanto as coisas que ele demorava muito e às vezes nem acabava o que ele tinha para fazer. Bem, o nome dessa obra aqui é a Anunciação. É a primeira obra completa dele, né? De que se tem conhecimento. Então, nós vimos lá no Renascimento que uma das características da pintura renascentista era a composição triangular da obra. Olha só, esse anjo, né? O anjo Gabriel. Com certeza Leonardo desenhou aqui, ó, um triângulo para compor o anjo. E do outro lado também, outro triângulo para compor a imagem de Maria, né? Então, vemos aqui esses dois personagens no primeiro plano, né? Junto com esse objeto aqui. E um segundo plano ali, que parece mais um papel de parede, né? Ou uma cena de teatro pregada. E aqui na frente, os anjinhos, eles se dispõem de um lado e de outro, equilibrando a obra, né? Tornando-a simétrica. Também temos outra característica do Renascimento, né? Além da profundidade, da perspectiva que eu falei agora, né? Que é a questão do primeiro e do segundo plano da obra. Vemos o claro escuro, né? Que consiste em pintar umas partes com luminosidade e outras com sombra. Como vemos aqui na imagem do anjo Gabriel, na imagem de Maria, né? Nas sombras, na luminosidade aqui do ambiente. E essa obra, ela retrata uma cena bíblica em que o anjo, ele aparece para Maria para lhe avisar que ela estaria gestante de menino. Leonardo, ele não era muito religioso, mas ele pintava essas obras por encomenda, né, da igreja, de conventos, de seminários. Essa obra aqui é a Última Ceia, né? Leonardo da Vinci, muito estudo, muita observação. E o momento que ele pintou aqui foi o momento em que Cristo falava para os seus discípulos que algum deles ia trair ele, né? Então, olha o espanto deles, olha só como eles reagiram, né? Alguns ficaram se perguntando, tipo, mas eu, Senhor? Outros falando assim, provavelmente, que não seria possível, né? Eles traírem a Cristo. E outros lá cochichando entre eles, né? E Judas aqui olhando para Cristo, segurando um saco, né? Um saco aqui de moedas. Por quê? Porque ele foi pago para poder entregar, né? Para poder trair a Cristo. Então, ele já sabia já disso, assim como Cristo, né? Que falou na hora. E os outros se perguntando, querendo saber, questionando quem era o traidor, né? Tem um deles, não dá para ver aqui, mas tem um deles até com um punhal na mão. E ele pega esse punhal em forma de defesa de Cristo. Acho que é Pedro, se eu não me engano,
né? Essa daqui é a obra de Mona Lisa, a famosa Mona Lisa, né? Mona Lisa é a obra mais famosa e mais cara do mundo. Ela se encontra lá no Museu do Louvre. Muitos dizem que essa obra era o próprio Leonardo. Outros falam que era a mãe de Leonardo. Mas os estudos apontam que era Lisa Gherardini. E quem encomendou esse quadro foi o esposo dela, porque ele estava muito... Ela ia dar um filho a ele, a família estava crescendo. Mas Leonardo fez esse quadro. E ele demorou também para terminar esse quadro, né? E não entregou. Ele andava com esse quadro para um lado e para o outro e nunca entregou o quadro, né? Ela já era bastante famosa por conta de que ela é bem enigmática, né? Não se sabe ao certo o porquê desse sorriso, não se sabe ao certo o porquê desse olhar dela para todos os lados. Mas uma característica de Leonardo, ele também pintou outras mulheres, é que as mulheres, elas não eram retratadas igual antes, né, por outros artistas. Ela olhava para o espectador, ela olha para quem enxerga, né? Ela tem um olhar observador. Essa característica não é só da Mona Lisa, mas sim de outras mulheres que o Leonardo pintou. Se você perceber, a Mona Lisa olha para onde você for, né? Olha para todos os lados, olha de frente para você. Também a gente vê aqui, né? Voltando lá para as características renascentistas, que a Mona Lisa, ó, ele compôs um triângulo também para pintar a Mona Lisa, né? Tem também a questão da luz e sombra bem definido, que é o claro e escuro, para dar um volume na obra. Tem a questão da perspectiva, nós vemos ali o segundo plano, que também parece, sim, um cenário de teatro, um papel de parede pregado no fundo, né? E a modelo na frente. E tem ela no primeiro plano, então a perspectiva aparece aí bem. E houve também um estudo geométrico, né, para compor essa obra muito bem definido. Bem, gente, Leonardo, ele morreu na França, num castelo que provavelmente o rei da França deu a ele. E ele passou os últimos dias de sua vida organizando seus escritos. Eram muitas páginas de muitos inventos, muitos estudos, né? Leonardo, ele foi de tudo um pouco, inclusive ele estudou anatomia e ele descobriu como que os bebês se formavam na barriga da mãe por conta desse estudo. Ou seja, ele era um gênio muito à frente de sua época. Se Leonardo fosse vivo hoje, ele estava comparado aí às pessoas bem desenvolvidas, intelectuais, tranquilamente. 1400 e pouco, estão bem modernas hoje, tá bom? Qualquer dúvida, estou por aqui. Abraços.